eu sou a Maiara Decotê e esse é o nosso R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre aqueles exames que deveriam estar sempre em dia na rotina do brasileiro, mas que muitas vezes não estão. São os exames de check-up médico. E para tirar todas as nossas dúvidas, vamos receber o doutor Eduardo Passos, que é clínico geral da Rede D'Or. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Bom dia, Maiara. Uma satisfação enorme estar aqui com você hoje. Satisfação nossa também, doutor. Check-up médico, né? É um Uhum. assunto que parece ser simples, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Tem muita coisa que a gente pode falar e esclarecer sobre esse assunto. Muita gente tem dúvida. Certo. Então, vamos começar do início, tá bom? Uhum. Eu queria que o senhor se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco da sua carreira médica, que já são 30 anos exercendo a medicina, né? E o senhor falava que adora essa rotina de consultório, de trocar com seus pacientes. Isso é muito importante, né, doutor? É verdade. Eu me chamo Eduardo Passos, estou com 55 anos, sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e são quase 31 anos de profissão, militando. Já fiz de tudo um pouquinho na minha carreira médica. Como um jogador de futebol que no início tem aquele vigor todo, eu antes corria, fazia um monte de coisa, várias atuações em plantões médicos. Fui médico militar por algum tempo, pude atuar, inclusive fora no Brasil, em Angola, numa missão de paz da ONU. Foram experiências de vida que eu jamais vou esquecer, com pessoas muito pobres, a, a realidade nua e crua de que uma guerra pode fazer com um povo tão bacana como o povo angolano, mas tão sofrido, aquela tensão constante das minas terrestres, o desafio. Então, eu percorri por esses anos todos aqui na minha carreira, inicialmente médico militar, depois me tornei médico civil, e já fiz de tudo um pouco também como médico civil, além dos intermináveis plantões de emergência, que eu adoro até hoje. Participei, trabalhei em UTI móvel, fazendo transporte de paciente até de avião, helicóptero, pacientes graves. E, à medida que o tempo vai passando, você vai acumulando essa informação, conhecimento, e você passa a atuar também na parte de consultório. Que aí o velhinho aqui dá conta para atender e fazer a vida do paciente. É uma ambição minha fazer a vida do meu paciente melhor e do entorno dele também. Doutor, então, falando sobre algo que a gente deveria já ter colocado na rotina do brasileiro há muito tempo, mas infelizmente a gente sabe que não acontece, que é ter a noção, a consciência da necessidade de fazer um check-up médico. Uhum. Existe um período para que esses exames sejam feitos e eu queria que o senhor começasse explicando para a gente qual é o conceito de check-up médico, né? E quais são esses exames, qual é essa bateria que precisa ser feita, quais são esses fundamentais Uhum. que precisa de uma rotina de acompanhamento, que a Uhum. gente não precisa esperar ficar doente para ir lá e fazer esse Uhum. tipo de exame. Quais são esses exames? O Perfeito, que é o check-up? perfeito. Vamos botar também, antes de tudo, vamos fazer justiça a essa cultura de se cuidar é muito mais prevalente nas mulheres. A gente deveria seguir muito o exemplo das mulheres. Elas são muito mais conscientes disso tudo que você acabou de falar. Os homens precisam dar a mão à palmatória e dar o braço a torcer. Cansei de falar para pacientes do sexo masculino, falei, olha, estou aqui porque a minha esposa que está aqui do lado me obrigou. Falei, senão você no final vai pagar um jantar para ela, porque ela te ama e está fazendo isso por você. Então, eu costumo dizer, Maera, o seguinte, quando a gente é jovem, a gente fala assim, não estou sentindo nada, deve estar tudo bem. Olha, sinceramente, às vezes com 15, 16, 18 anos, isso aí pode ser uma verdade. Mas à medida que você vai aumentando na sua idade, não sentir nada pode não ser. Eu, com 55 anos, falar assim, de belo dia, falar, não estou sentindo nada, deve estar tudo bem. É muito perigoso até. Mas só para você saber uma situação minha, pessoal. Em 2020, eu me sentindo bem,
Vinha desde o meio do ano de 2019, perdendo peso, fazendo atividade física, reeducação alimentar, perdi 40 quilos. Estava feliz, fazia exames todos os meses. Em abril de 2020, não sentindo nada, e muito pelo contrário, me sentindo até bem, eu descobri que eu tinha uma leucemia. Quase por acaso. Estou em tratamento até hoje. Devo muito a uma colega minha, a doutora Carolina Menezes, que falou para mim: Dudu, você não está bem hoje. Como não, Carol? Vamos fazer um exame. E o exame era só um hemograma. E no hemograma eu fiquei impressionado com tudo alterado, era uma leucemia. No ano da Covid. Foi um ano muito difícil para mim, 2020. Então, a gente tem que ter a consciência de que nosso organismo muda. Nosso organismo é muito dinâmico. E, ao longo do tempo, ele precisa ser checado. Ele precisa ser checado. E é preciso entender o seguinte: é bom você ter aquele médico que te conhece, conhece a sua família. Você tem que ter, para começo de conversa, aquele profissional que você vai falar: ó, vou contar com ele. A confiança é muito A importante confiança nessa é muito relação. importante. É um casamento. Eu tenho paciente de 15 anos, 20 anos de acompanhamento. Então, é um acompanhamento que está calcado no respeito mútuo, na confiança, na cumplicidade. Muitas das vezes o paciente vai contar coisas para você que só você está sabendo, e aqui, ó, sigilo médico, não, morre aqui. Então, você tem que começar pelo aterro profissional. E esses check-ups, é muito importante você ter essa cultura. Eu preciso me checar. E com que período de tempo? Quando você é mais novo, você pode ter a periodicidade anual. Se tiver tudo realmente bem, mais novo, anualmente você fazer o check-up. Que compreende, assim, acho que do mais básico, um exame de sangue. E do sangue a gente extrai muita informação. Depende do que você quer saber, mas um hemograma, como é que está a minha glicose? Como é que está a gordura do meu sangue? A gente come muita bobagem nos dias atuais, é ofertado para a gente muita coisa, e que não necessariamente é saudável. Então, como é que está a gordura, o colesterol, o triglicerídeo, o açúcar? Eu fico impressionado a quantidade de gente com vitamina C baixa no dia a dia. Então, como é que está a minha vitamina C? Eu ando comendo fruta como eu deveria, fruta cítrica. Como é que está a minha vitamina D? Sol eu pego, não pego? Muita gente com vitamina D. O jovem, ele não vai ter tanto impacto, mas o idoso, a osteoporose, pode comer os ossos dele com a vitamina D baixa. Então, o exame de sangue, que às vezes a gente imagina que é simples, mas que pode ser um pouco mais elaborado do que um hemograma, ele já dá uma gama de respostas para a gente nessa rotina para saber se está tudo bem. Existe um basicão, vamos dizer assim, em que você fazendo, você tem mais ou menos um norte para onde eu devo ir. Dependendo, obviamente, da idade do paciente, se ele tem comorbidades, se a família tem histórico de certas doenças, isso vai fazendo com que o profissional ele tenha, olha, vou também pedir esse e aquele exames. Mas o básico mesmo seria o hemograma, as vitaminas, os eletrólitos, o sódio, o potássio. Como é que está a minha função renal? A ureia, a creatinina, a glicose, a insulina. Níveis de insulina hoje cada vez mais altos, porque se come muito carboidrato, muito doce. Como é que está a glicose, a hemoglobina glicada? Então, são exames que você precisa partir de algum fato, de alguma coisa concreta. Então, esses exames laboratoriais, sangue, urina, exame simples de urina, o EAS, elementos anormais, sedimentos, a urinocultura, para ver se tem alguma bactéria ali, o parasitológico de fezes. Então, o exame de sangue, urina e fezes, a gente já tem uma ideia, e a gente precisa de um exame de imagem, porque eu posso ter um bom exame de laboratório e você me fazer a seguinte pergunta: mas, doutor, tem pedra na minha vesícula? Não sei. Tem que olhar. Gordura no fígado, a esteatose? Também não sei. Então, de forma complementar,
o exame laboratorial conversa com os exames de imagem. É preciso haver essa integração. Então, exame de imagem, um raio-x de tórax, estou falando de um cara jovem, um raio-x de tórax, um eletrocardiograma, um ultrassom do abdômen, para ver se tem, como é que está o fígado, se tem pedra nos rins. Então, um exame básico, num cara jovem, é o suficiente. E a periodicidade, se tiver tudo ok, você pode pedir para essa pessoa fazer anualmente. E para crianças, doutor, existe alguma rotina de check-up médico para crianças que precisa ser respeitada ou uma periodicidade menor no caso delas? Como é que a gente trata crianças nesse sentido? As crianças, a gente tem o seguinte, aquela história de ter o médico. O pediatra aí é quem manda. O pediatra precisa ter aquele pediatra que muitas das vezes já acompanha a criança desde a sala de parto, né? Então, a sala de parto, o médico pediatra já está ali. E ela vai ver naquela fase inicial, na puericultura, se está havendo desenvolvimento da criança, vendo peso, altura. Dá dó de ver a criança tomando uma espetadinha, mas a mãe e o pai têm que entender que é para o bem da criança. Então, e existe também certa sazonalidade, períodos em que você tem crianças que adoecem, por exemplo, a criança que está na creche, ela está em contato com outras crianças. Então, tem períodos do ano que você tem surtos de gastroenterite, por exemplo, em que você vê aquela criançada toda com diarreia, vomitando. Períodos como a primavera, onde você tem muitas doenças virais, catapora, sarampo. Então, a criança precisa estar orientada pelo pediatra para estar com o calendário vacinal em dia. E eu acredito que de 6 em 6 meses ou anualmente, a criança, ela também, com o pediatra dela, pode ser estudado qual é a melhor forma de se fazer um acompanhamento da criança. O primordial é ter o pediatra. A pediatria é uma medicina à parte. Para você ter uma ideia, Mayara, quando você fala de pneumonia em adulto, você vai imaginar um cara tossindo, com febre, dor para respirar, catarro, com catarro esverdeado. Às vezes, em criança pequenininha, o sintoma de pneumonia é um batimento de asa de nariz, assim, ou uma diarreia. É uma medicina toda diferente. Pediatria é uma medicina à parte. Meu respeito aos pediatras, porque eles, além de estudarem a clínica normal, eles têm que quase que aprender outra medicina Um na acompanhamento pediatria. Então, completamente diferente. existem nuances que não acontecem no adulto, mas acontecem na criança. Isso, às vezes, o pediatra ou um médico mais experiente, que não seja pediatra, para estar atento. Vamos para outra ponta, então, doutor? Vamos lá. Falamos das crianças, vamos para a terceira idade ou a melhor idade, né? A gente sabe que quando a pessoa passa dos 60 anos, o acompanhamento precisa ser um pouco mais de perto também, porque aí já se passou uma vida e aí precisa acompanhar de perto determinadas doenças que podem vir a aparecer principalmente nessa idade, né? Então, no caso de idosos, qual é a periodicidade de um check-up para eles? Qual é o tipo de exame importante de ser feito pelos idosos? O que é mais importante de estar sendo controlado ali nessa questão da rotina médica desse idoso? Olha, para começar, a periodicidade já é mais apertadinha. Eu acho que é de bom tom a cada 6 meses, dependendo muito também da comorbidade, das doenças e do histórico desse paciente. Mas vamos imaginar uma pessoa de terceira idade sarada, que come bem, se alimenta bem, se exercita, tem acesso a muitos indicadores que lhe garantam. Mesmo esse paciente, ele é bom tom ele fazer de 6 em 6 meses um exame laboratorial completo, exames de imagem. Nos exames laboratoriais, eu costumo dar uma atenção, às vezes, em certos marcadores tumorais. Às vezes você tem um tumor acontecendo dentro do seu organismo, que você até vai ver no exame de imagem. Mas para você ver um tumor no exame de imagem, ele já está desenvolvendo ali já há algum tempo. Mas os exames laboratoriais, eles já podem, com determinados indicadores tumorais, às vezes o tumor nem é evidente à imagem, mas ele já é detectável no exame
de sangue. Então, nessa faixa etária, eu gosto muito de me debruçar sobre, inclusive, exames de marcadores tumorais. É bom também o paciente de terceira idade ter feito, pelo menos, uma colonoscopia. A gente vê muita gente com tumores intestinais silenciosos que não estão ainda se manifestando, mas você, através de uma colonoscopia, você vê um pólipo ou alguma lesão que você biopsia e vê um probleminha ali. Então, a colonoscopia é um exame bom de se fazer no paciente. E se você faz uma colonoscopia, por exemplo, e que está tudo bem, você pode, não tem nada na colonoscopia, você pode fazer um próximo dali a 3, 4, 5 anos. Mas se vier algum pólipo, que você tem que fazer uma biópsia, aí é necessário fazer anualmente até se estabilizar e você fala, bom, ali não tem mais nada. Então, existem exames muito importantes na terceira idade. Então, exames específicos que eu não vou pedir, por exemplo, o PSA, que é o exame da próstata, PSA, o antígeno prostático específico para um homem, eu vou pedir mais para o cara de 45, 50 em diante. Uma pessoa jovem de 15, 20, eu geralmente não peço. A incidência... a gente tem que entender também que tem que haver muito critério. O médico ele tem que pedir os exames, não é uma metralhadora giratória para todos os lados. Você tem que saber o que você está querendo ver. Então, a gente sabe que se não houver uma consciência médica de pedir o que realmente importa, os custos vão sendo passados para outros cantos. Daqui a pouco, o próprio plano de saúde começa a ficar inviável para as pessoas. Doutor, partindo desse princípio, a gente sabe que existem doenças assintomáticas. A pessoa Muitas. pode estar ali a vida inteira ou há muitos anos tendo algum tipo de sintoma e que nada foi detectado durante esse período. Quando a pessoa decide fazer o check-up, aquele geralzão mesmo, é possível, em algum desses exames de rotina do check-up, você acabar descobrindo uma doença assintomática nesse paciente? E existe alguma que é um pouco mais comum de aparecer quando a pessoa chega só com aquela intenção de fazer o check-up, o exame de rotina, e aí detecta ali algo que estava há um tempo sem apresentar sintomas? Existem doenças que se manifestam dessa forma e no check-up dá para identificar essas doenças? Muitas. Inclusive, eu tenho um caso, já tem bastante tempo, essa paciente, uma querida, eu atendi a filha dela e, de repente, porque a filha gostava do atendimento, eu passei a atender a mãe. E o primeiro atendimento dessa mãe, ela falou, doutor, não estou sentindo nada, eu queria fazer o check-up. É bom entender também que o check-up é o momento em você pedir, já que é para fazer, vamos fazer direito, vamos fazer, abre o leque do pedido do exame para que você possa enxergar. Quando ela voltou, eu tinha lá a lista dos exames, eu tenho por hábito, ver os exames de laboratório primeiro. Ali mostra o funcionamento do organismo em todas as áreas. E deixo para ver os exames de imagem por fim. Os exames de laboratório, sangue e urina, fezes, perfeitos. Paciente assintomática, exames laboratoriais perfeitos. Funcionamento do organismo, ok. Comecei a ver os exames de imagem. Por acaso, o último exame que eu fui ver era uma tomografia de abdômen. Eu via o rim direito dela, absolutamente normal. Cadê o rim esquerdo? Não tinha, tinha um tumor que tinha englobado o rim esquerdo. Naquela hora, você tem que dar uma notícia difícil, mas Papai do Céu ajuda também. Me ladeando, eu tinha um urologista no consultório do lado e uma nefrologista, ambos amigos meus. Mandei um fio para os dois, por favor, eu preciso de vocês dois aqui agora. E ela assim, eu falei, calma que vai ficar tudo bem. O urologista passou a acompanhar o rim, porque tinha que tirar aquele rim. O rim esquerdo não tinha rim, era um tumor. Quantos anos a paciente? A paciente tinha uns 60 anos. Assintomático, o exame de urina não tinha nada. Não era anêmica, não tinha nada. Enfim, sabe quando você fala assim, eu posso morrer agora, que eu fiz a diferença para a vida de alguém? Ela teve tempo de se tratar. Sem sintoma. Sim. Enquanto o urologista acertava tudo para fazer a cirurgia de retirar aquele rim,
A nefro, minha amiga, ia tomar conta do rim que ficou. E até hoje, nas consultas que a gente faz de check-up, está tudo bem. A gente conseguiu fazer antes do problema, e é o melhor lugar de se estar, é antes do problema, estar à frente do problema. Pior lugar de estar, correndo atrás do problema, comendo poeira do problema. Isso é muito sério. Então, quando você faz o check-up direito para o paciente, e quando o paciente tem essa cultura, tudo conspira para o bem da pessoa. Eu nunca vou esquecer desse exemplo. Então, respondendo a você, tem muitas doenças aparentemente assintomáticas. E tem algumas que são sintomáticas e que o paciente fica feliz. Ele fala assim, doutor, eu acho que eu cheguei no melhor momento da minha vida, porque eu estou comendo muito, eu acho que eu nunca comi tanto na minha vida e estou perdendo peso. Que milagre é esse? Eu falei, olha, esse milagre pode ser diabetes, uma doença muito comum. E o que acontece, às vezes, é o paciente com a glicose lá em cima, a insulina já não se produzindo mais, o diabetes descompensado, ele causa uma sede intensa, você urina demais, você perde peso, e, às vezes, o que está acontecendo, o paciente acha que é uma coisa boa. Aproveitando isso que o senhor falou, doutor, muita gente também acha que porque está fazendo uma alimentação bacana, alguma atividade física e também não sente nada, já está legal, já está de boa. Então, eu não preciso ter tanta preocupação em fazer algum tipo de exame. Quem dera fosse assim. Né, em verificar se o que está por fora legal também está por dentro legal. E aí a gente esbarra nesses números mesmo, pesquisa do IBGE, apontando que 70% dos brasileiros não se preocupam com a rotina médica de exames, não fazem um check-up nem anual. Infelizmente. Então, queria que o senhor falasse sobre essa cultura que a gente tem de não a mesma preocupação que a gente tem com alimentação, atividade física, sono regular, fica em segundo plano verificar de forma com exames se por fora está legal e por dentro também, né? Então, infelizmente, o brasileiro ainda tem que mudar esse pensamento. O senhor também vê isso na sua rotina com os pacientes? Vejo, mas voltando ao que eu falei no início, fazendo justiça, as mulheres não devem ser a maioria dessa estatística. São os homens, e aí por N fatores. Mas, assim, quem dera, se a gente fizesse o que a gente tem que fazer, comer bem, dormir bem, não ter hábitos nocivos como fumar e substâncias ruins, comer bem, se exercitar. Quem dera, Mayara, que isso garantisse, eu ficaria feliz. Ah, Eduardo, você ia ser desempregado. Tá bom, mas ia ficar todo mundo bem. Mas quem dera. Infelizmente, é o que eu às vezes falo com meus pacientes, olha, você adoeceu porque você é gente, você não é um pedaço de pedra, você não é um poste. Isso dá em gente. Então, a gente também tem que ter, sem paranoia, óbvio, fazer esse outro lado, do que a gente não vê. E sabe de uma coisa? Essa cultura precisa ser criada. Saber, sem paranoia, sem medo. Às vezes eu me deparo com coisas assim, eu passando numa sala de espera para beber um copo d'água, uma criança inquieta, mas é criança, a criança não quer ficar sentada ali. E os pais falarem assim, olha, se você não ficar quietinho, eu vou pedir para o médico te dar uma injeção. Estou dando um exemplo que pode ser bobo. Aí, com muito jeito, às vezes eu consigo pegar aquele pai, aquela mãe, de forma a manter toda a privacidade e tal, chego e chamo e falo o seguinte, olha, vocês não sabem o mal que vocês podem estar fazendo para essa criança. Porque você está associando a figura do médico com um punidor, um cara que vai infligir dor nela. Quando ela for adulta, ela nem vai saber porque ela tem tanto medo do médico. Então, pais e mães, o médico está aqui para ajudar, não é para punir ninguém. Então, a gente tem que tomar cuidado, até dos nossos filhos, para que o filho olha para o pai e para a mãe e vai falar, olha, se o papai e a mamãe estão falando que o médico pune quem faz bagunça, é verdade. E depois ele não vai nem saber por que ele tem tanto pavor. Então, muitos desses pacientes que não fazem o check-up, ou porque são acomodados, porque a vida está corrida, justificativa tem várias.
O problema é quando a justificativa é uma dessas que nem ele entende por que ele se sente tão mal na frente de um médico. Então, vamos para outra questão, e aí eu acho que é importante até para o nosso público ter essa noção. Muita gente não tem acesso, muitas vezes, a uma medicina que, de fato, consiga abranger tudo isso, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que acontece, tanto na rede pública como na rede privada. O paciente que tem condição de ter acesso a uma rede privada de saúde, ele tem ali uma infinidade de especialidades médicas, de médicos que ele pode fazer consulta e check-up médico. Agora, quem só tem o SUS como alternativa, é possível também estar em dia com seus exames de rotina na rede pública de saúde? Qual é a diferença principal desse tipo de acesso para o SUS e para a rede privada? Olha, isso que você falou é uma verdade. Eu, das tantas coisas que eu fiz na minha profissão nesses anos todos, eu tive o orgulho e a honra também de trabalhar como médico de família. Quando começou em 2005, essa coisa de médico de família na prefeitura, eu era médico de família. Então, a gente estava dentro da comunidade. Então, para as pessoas que têm o plano de saúde, óbvio, tudo é mais fácil, é mais acessível. Mas para quem depende do SUS, os postos de saúde, aquelas clínicas de família que existem, são realmente uma preciosidade. Ali tem gente muito boa, tem gente que está ali dentro da comunidade, conhecendo a comunidade, podendo pedir exames. Às vezes, quantas eu fiz na minha vida lá como médico de família, as tais VDs, as visitas domiciliares, porque às vezes eu era um idoso que não podia sair para ir onde era a clínica da família, eu ia. Então, o paciente que não tem o plano de saúde, ele também pode se valer de planos, de programas como esse, que estão dentro, às vezes, da comunidade, do bairro, para fazer. O importante quer no privado, olha, no privado, essa pessoa que tem acesso a tudo, muitas das vezes não quer ir. Mas procurar ter interesse, tem que ter interesse em fazer. A medicina da família é uma coisa muito boa, que já é lecionado nas faculdades. Na minha época não tinha, a UERJ tem hoje. Eu, quando entrei lá, não tinha medicina de família. Hoje você tem, inclusive, especialização nisso. E dentro do curso de graduação também você estuda isso. Como é importante isso, você está dentro da comunidade. Então, para a pessoa que depende do SUS, também pode se valer disso. Doutor Eduardo, nosso papo vai se encerrar por aqui. Eu acho que deu para a gente esclarecer bastante coisa, bastante dúvidas em relação a essa questão do check-up, que é muito importante, precisa virar uma rotina do brasileiro, a gente precisa ter a nossa consciência de que o cuidado não é só pelo lado de fora, também é pelo lado de dentro. Exames simples que podem fazer a gente descobrir doenças importantes a tempo de ter acesso a tratamento, né? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, viu, doutor? Mayara, foi uma satisfação estar aqui. Esse foi o nosso R7 Fala Comigo, e se você conhece alguém que pode se interessar pelo bate-papo que nós tivemos aqui hoje, manda esse link. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.